Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Me sinto honrado e feliz pela sua presença, nos acompanhando aqui no estudo da Palavra de Deus. Bem, nós estamos aqui concluindo uma pequena etapa do nosso estudo. Nós trabalhamos aqui o esboço de sermão biográfico e nós queremos fazer aqui uma recapitulação para que você possa, de fato, aprender. E se ficou alguma coisa para trás, se você percebeu que não engajou em alguma coisa aí, você pode deixar uma observação, um comentário, uma pergunta e nós estaremos tentando aí, da melhor forma possível, apresentar a você como você vai lidar com essa situação. Em relação aos princípios para a elaboração do esboço de sermão biográfico, você deve aprender de fato. É o que nós queremos, que você aprenda. Então, você que está chegando, você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, aciona aí as notificações, acompanha os demais vídeos. Nós estamos elaborando aqui cada passo do sermão biográfico, mas nós adentraremos nos vídeos subsequentes nos próximos tipos de sermões. O sermão temático, textual, expositivo, sermão de um ponto só. Nós traremos aqui as observações. Os que não são tão conhecidos, nós vamos apresentar apenas um exemplo, um modelo, para que você saiba como se monta. Se quiser se aprofundar um pouco mais, manda mensagem. A gente vai apresentar a você algum site, algum professor, amigo que trabalha com esse tipo de sermão. Mas os mais conhecidos dentro do cenário nosso brasileiro, nós vamos apresentar aqui para você. Traremos aqui os exemplos, os princípios, como se monta, como começa, como desenvolve, como conclui, ok? Então vamos lá. Recapitulando aí os princípios para a elaboração do esboço do sermão biográfico. Então vamos lá. Primeiro de tudo, escolha um personagem bíblico. Nós já falamos isso, bato na tecla mais uma vez. Sem personagem não há esboço de sermão biográfico. Então eu preciso de um personagem, escolha o personagem. Segundo lugar, estude todos os textos bíblicos ligados ao seu personagem. Não estude um texto apenas, estude todos, mas todos os textos que falam do seu personagem. Agora, em terceiro lugar, você define a ideia ou o assunto a partir de um texto bíblico ligado ao personagem. Exemplo, o que é relevante, o que ele disse, realizou, etc. Então escolha um personagem, estude todos os textos bíblicos, depois você vai escolher aí a ideia ou o assunto. E quando você escolher a ideia, certamente você vai limitar a um determinado número de textos. Porque pode ser que o seu assunto, a sua ideia, não esteja em todos os textos que você leu. Mas você conhece toda a história, uma metanarrativa, e você pega uma narrativa apenas, um texto, dois textos, três, e você monta aí o seu esboço de sermão. Quarto lugar, use os textos bíblicos ligados ao seu personagem para embasar a sua ação e fazer uma introdução da ideia que será trabalhada. Quinto lugar, estude e reflita sobre o personagem bíblico até conseguir obter uma ideia de algum dos textos ou de todos eles, e assim extrair a ideia para o seu sermão. Então, se você está lendo a história toda de Abraão, você vai encontrar lá muitos assuntos, muitas ideias. Abraão é amigo de Deus, é uma ideia, é um assunto. Abraão é o pai da fé, um homem de fé, é outro assunto. Abraão e a promessa de Deus na sua vida é outro assunto. Abraão e a aliança de Deus com ele e a sua descendência é outro assunto. Então, as ideias vão brotando dos textos e você vai limitar os textos de acordo com a ideia que você retirou, extraiu ali dos seus estudos dos textos, ok? Vejamos então as vantagens e desvantagens de um sermão biográfico. Vantagem. Eu quero apresentar para você a vantagem do sermão biográfico. Então a vantagem é o seguinte: a experiência de um personagem bíblico se torna muito atraente para aquelas pessoas que enfrentam situações parecidas. Situações reais, de dificuldades, de ansiedade, de esperança, mas especialmente quando se trata do relacionamento com Deus. Então, personagens bíblicos que viveram situações que hoje as pessoas olham e se espelham, sentem da mesma forma,
vivenciam situações parecidas com a dos personagens bíblicos, elas se sentem atraídas e até apresentam uma certa empatia pelo personagem e prestam atenção. Isto ganha a confiança das pessoas, o coração das pessoas, e elas podem se tornar mais atentas à mensagem bíblica e podem até mesmo se converter ao Evangelho. Bem, quais são as desvantagens em relação ao sermão biográfico? Em primeiro lugar, é possível a elaboração de uma mensagem não cristocêntrica, mas antropocêntrica e egocêntrica, centrada no homem e não em Cristo. Egocêntrica, centrada no ego do homem, e antropocêntrica, centrada no homem e não em Jesus. Agora, a segunda questão aí, que também é muito importante, é outra desvantagem. Deve-se ter o cuidado para não apresentar o personagem bíblico no lugar de Cristo, no centro da mensagem bíblica. Deve-se ter muito cuidado com isso. O sermão biográfico deve ser elaborado com muito zelo e temor, pois mesmo que utilize personagem bíblico, Cristo é e sempre será o centro das Escrituras. Portanto, ele também deve ser o centro do sermão, ok? Então isso é muito importante, você precisa guardar isso aí e observar ali os princípios que ora nós falamos anteriormente, os princípios para a elaboração de esboços de sermões biográficos. Sabendo de antemão também que você deve montar primeiro o esboço descritivo e depois o homilético. O descritivo é aquele que extrai literalmente o que está descrito e depois você transforma ele em homilético, aplicável, contextualizado para você pregar. Agora eu quero deixar aqui, não fazemos primeiro o tema para depois nós estudarmos o personagem e extrairmos as lições, de forma alguma. Mas eu quero deixar aqui algumas sugestões, quando você estiver lendo o personagem, algum desses que nós vamos citar aqui, você pode já ter uma ideia do que se trata a sua história. Então você lê os textos da sua vida, todos eles, mas você pode encontrar dentro dos textos da vida desse personagem justamente o que nós estamos apresentando aqui como ideia. Não que você deve começar por esse texto, mas você deve ler os textos bíblicos, encontrar a sua ideia e o seu assunto. Mas você pode encontrar estes que nós estamos deixando como sugestão, ok? Adão e Eva, criados à imagem de Deus. Abel e a oferta que agrada a Deus. Abraão, um homem de fé. Agar, uma mulher acolhida pelo Senhor. Débora, a guerreira de Deus. Ana, uma sonhadora insistente. Moisés, fiel em toda a casa de Deus. Josué, o guerreiro do Senhor. Salomão, o sábio pacificador. Jó, um exemplo de dedicação a Deus. Neemias, o reconstrutor fiel. Esdras, um homem dedicado à lei de Deus. Isaías, o profeta messiânico. Daniel, um homem muito amado. João Batista, o maior dos pregadores. Maria e o aprendizado aos pés do mestre. José de Arimateia, um discípulo rico a serviço do mestre. Estevão, um homem cheio do Espírito. Paulo, exemplo de líder cristão. Dorcas, uma bela fonte de boas obras. Timóteo, um jovem chamado ao ministério, ok? Então nós apresentamos aqui, são sugestões quando você estiver estudando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus te dê oportunidades para que você possa estudar e mais a fundo ainda se dedique, seja um amante das Escrituras, dedique-se à oração, dedique-se também ao seu devocional diário na presença do Senhor. Nós traremos no próximo vídeo o sermão temático. Apresentaremos os princípios para a sua elaboração e adentraremos nos pormenores do sermão temático. Este será o nosso próximo assunto, as nossas próximas aulas a partir do próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.